Olá! Bom, pessoal, esse vídeo é o segundo vídeo da série de comparativos. No primeiro vídeo que eu falei sobre esse assunto, eu ensinei a vocês a fazer comparação de igualdade, que seria basicamente quando a gente quer dizer que uma coisa é igual à outra ou parecida com a outra em termos de características. E no vídeo de hoje eu vou ensiná-los a fazer comparação de superioridade e inferioridade. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo no qual eu explico a comparação de igualdade, caso vocês tenham curiosidade em assistir. O vídeo ficou super bacana. Bom, pessoal, no último vídeo, então, a gente usou o padrão as para fazer a comparação de igualdade. As, para quem não sabe, significa algo como tanto quanto alguma coisa. Porém, no vídeo de hoje, como o padrão da comparação é diferente, a gente vai usar palavras diferentes também. Já que a gente está falando sobre comparações de superioridade ou inferioridade, a gente precisa da palavra than, que significa do que, e aqui, nesse caso, a gente vai precisar usar a palavra mais. Então, por exemplo, eu sou mais alta do que você, I am taller than you. Eu sou mais baixa do que você, I am shorter than you. That car is faster than yours. Aquele carro é mais rápido do que o seu. Então, pessoal, aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de reparar, em todos os exemplos que eu dei para vocês, a gente tá usando a palavra than, e depois da palavra than, a gente tá usando um adjetivo. Porém, esse adjetivo não está na sua forma natural. A gente está adicionando a esse adjetivo a letra ER. Essas duas letras, pessoal, elas dão a ideia de mais. Então, toda vez que vocês verem um adjetivo com as letras ER no final, significa que aqui está sendo comparado a alguma coisa. A ideia que a gente tem aqui é: eu sou mais alta do que você, I am taller than you. Eu sou mais baixa do que você, I am shorter than you. That car is faster than yours. Aquele carro é mais rápido do que o seu. Então, toda vez que a gente quiser fazer uma comparação de superioridade, a gente pode adicionar essas duas letras a alguns adjetivos. Quais adjetivos, pessoal? Especialmente adjetivos de uma sílaba, ou seja, adjetivos curtos. É claro que aqui vai haver diferentes tipos de grupos de adjetivos pequenos, então a gente vai ter esses adjetivos que eu já dei o exemplo para vocês, e a gente vai ter adjetivos que terminam ou que são compostos por uma consoante, uma vogal e uma consoante, como é o caso do adjetivo big. Antes eu preciso explicar para vocês o que são adjetivos. Aqui, pessoal, se vocês já souberem o que são adjetivos, eu vou deixar os capítulos certinhos aqui no vídeo, vocês podem pular essa parte sem ter prejuízo nenhum. Eu acho importante explicar o que são adjetivos, porque muitas vezes a gente não tem essa noção muito bem estabelecida na nossa cabeça, o que são verbos, adjetivos, substantivos, enfim. E quando a gente está aprendendo um novo idioma, é importante a gente ter consciência da função de cada palavra numa frase. Bom, adjetivos são palavras que dão característica às coisas. Então, por exemplo, bonito, feio, grande, pequeno, tudo isso são adjetivos. No caso aqui, o adjetivo que eu quero usar agora para falar com vocês é o big. Esse adjetivo, pessoal, é composto por uma consonant, uma vogal, uma vowel e uma consonant. Toda vez que o adjetivo for composto por esse padrão, consoante, vogal, consoante, ou toda vez que um adjetivo terminar com esse padrão de consoante, vogal, consoante, quando a gente for fazer uma comparação usando esse adjetivo, a gente precisa dobrar a última consoante. Em termos de pronúncia, pessoal, não vai haver nenhuma diferença. Então, aqui eu vou pronunciar como bigger. Então, tanto faz se tiver um G ou dois Gs, a pronúncia vai ser a mesma. Porém, é necessário que a gente adicione o G porque fica gramaticalmente correto e porque a palavra big tem esse padrão que eu falei para vocês de consoante, vogal, consoante. Num exemplo, my dog is bigger than yours. O meu cachorro é maior do que o seu. Your house is bigger than mine. A sua casa é maior do que a minha. Aqui eu dei o exemplo com o adjetivo big, mas a gente tem vários outros adjetivos que seguem esse padrão, pessoal. Então, por exemplo, o adjetivo fat. Eu poderia dizer
My cat is getting fatter than your dog. O meu gato tá ficando mais gordo do que o seu cachorro. Today is hotter than yesterday. Hoje está mais quente do que ontem. The ending of the movie was sadder than I expected. O final do filme foi mais triste do que o que eu imaginei. Então aqui, pessoal, em todos os exemplos que eu dei para vocês, a gente tá usando adjetivos que em sua forma natural seguem esse padrão de consonant, vowel, consonant, e a gente tá dobrando a última consoante para fazer a comparação. Agora, a gente tem outro grupo de adjetivos, pessoal, adjetivos pequenos também, porém adjetivos que terminam com a letra Y. Nesses adjetivos, quando a gente quiser fazer uma comparação, a gente não vai adicionar somente o ER, a gente vai tirar o Y e a gente vai adicionar IER. Então, por exemplo, com o adjetivo happy, é um adjetivo que termina com Y, e nesse caso, para fazer uma comparação usando esse adjetivo, a gente vai tirar o Y e a gente vai adicionar IER. Por exemplo, today I am happier than yesterday. Downtown is busier than it was last year. Então, o centro da cidade está mais movimentado do que o ano passado. Aqui a gente está usando o adjetivo busy, no caso, termina com Y. O mesmo caso do happy, a gente tira o I e adiciona o IER. Enfim, pessoal, poderia dar vários exemplos para vocês, mas eu só quero que vocês entendam que a gente precisa seguir esse padrão. Até agora a gente tem falado de adjetivos pequenos e agora eu quero falar com vocês sobre adjetivos grandes, ou seja, adjetivos com mais de 2 sílabas. Para esses adjetivos, pessoal, a gente não vai mais acrescentar o IER ou o ER. Nesse caso aqui, a gente vai acrescentar uma palavra. A gente pode acrescentar a palavra more para fazer a comparação de superioridade, ou a gente pode acrescentar a palavra less para fazer a comparação de inferioridade. Então, more significa mais, less consequentemente significa menos. Por exemplo, this sofa is more comfortable than the last one. Paris is more beautiful than Milan. This cell phone is less expensive than the last one I had. This course is less stressful than the last one. Então, pessoal, em todas essas frases a gente está usando adjetivos que têm 2 sílabas ou mais, ou seja, adjetivos que a gente vai considerar adjetivos grandes, e estamos fazendo 2 tipos de comparação aqui, tanto para mais quanto para menos. Aqui, os adjetivos não estão sofrendo nenhuma alteração, ou seja, a gente está mantendo o adjetivo da forma que ele é e a gente está acrescentando as palavras more or less. A gente também permanece usando a palavra than. Então, isso é algo que não vai mudar, independentemente se o adjetivo for pequeno ou for maior. Agora, pessoal, a gente também tem casos de adjetivos que são irregulares, ou seja, são adjetivos que fogem dessa regra que eu expliquei para vocês. E quais são eles? O adjetivo good e o adjetivo bad. A gente tem outros adjetivos, mas nesse vídeo, por enquanto, eu vou tratar somente desses 2. A palavra good, pessoal, quando usada dentro de uma comparação, ela acaba se tornando better. Então, ela é uma palavra irregular porque ela muda completamente, não segue a regrinha que eu falei anteriormente para vocês. E a palavra bad, a mesma coisa, também é uma palavra irregular. Quando ela está dentro de uma comparação, ela acaba se transformando em worse. Então, eu poderia dizer, por exemplo, your idea is better than mine. This winter has been worse than last year. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente permanece colocando a palavra than, porém o adjetivo muda. Agora, pessoal, preciso fazer um pequeno aviso aqui para vocês. Um erro bastante comum que a gente acaba cometendo é colocar a palavra more com adjetivos pequenos. Então, por exemplo, the cell phone is more cheap than yours. Isso aqui ficaria gramaticalmente errado. Então, nesse caso, como é um adjetivo de somente uma sílaba, a gente não precisa acrescentar a palavra more. Agora, pessoal, nessa parte do vídeo, a gente vai falar sobre comparações em termos de quantidade. Até agora, a gente tem visto comparações com adjetivos, ou seja, como eu expliquei anteriormente para vocês, comparação com palavras que dão característica às coisas, e agora a gente vai falar sobre comparação em termos de quantidade de coisas, ou seja, comparação de substantivos. Então, enquanto adjetivos são palavras que dão características às coisas, substantivos são coisas em si.
Então, por exemplo, table é uma coisa, cell phone é uma coisa, street é outra coisa, dog é outra coisa. Eu sei que apesar de cachorro não ser exatamente uma coisa, gramaticalmente falando é considerado uma coisa. Então, substantivos são qualquer coisa, pessoal. E para fazer comparação com substantivos, a gente vai usar algumas palavras que têm o nome de quantifiers. Uma dessas palavras a gente já tem usado, que é a palavra more. Então, eu poderia dizer, por exemplo, there are more students now than last year. Tem mais estudantes agora, tem mais alunos agora do que no ano passado. I have more time working at home now than before. She has more friends than I do. They bought more tickets than they needed. Aqui, pessoal, é importante dizer que a gente está usando a palavra more para falar sobre quantidade e a gente vai usar a palavra more em dois casos. Primeiro caso, quando a gente tiver substantivos contáveis. Segundo caso, quando a gente tiver substantivos incontáveis. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre essa questão dos contáveis e dos incontáveis, mas basicamente o que eu preciso que vocês entendam é que no inglês há palavras que a gente considera contáveis, assim como palavras incontáveis. Bom, eu não vou me aprofundar nesse assunto, como eu falei para vocês aqui no canal, já há um vídeo que fala somente sobre isso, mas eu já adianto para vocês que o ideal aqui seria que a gente não tentasse entender exatamente o que são palavras contáveis e incontáveis. O ideal aqui seria que a gente simplesmente memorizasse quais são essas palavras. A palavra student, por exemplo, é uma palavra considerada contável. A gente pode usar o more nesse caso. Time, no entretanto, é considerada uma palavra incontável, mas a gente também pode usar o more nesse caso. Então, o more é uma palavra super bacana, pessoal, porque a gente pode usar nesses dois casos, tanto para palavras contáveis quanto para palavras incontáveis. Agora, a gente não precisa fazer comparação de quantidade somente usando a palavra more. Há outras palavras que a gente pode usar para fazer essa comparação. E uma delas é a palavra fewer. Porém, aqui, nesse caso, a palavra fewer a gente vai somente usar com substantivos contáveis no plural. Por exemplo, pessoal, there are fewer cars today than yesterday. I made fewer mistakes this time. She has fewer friends than her brother. Nesse caso aqui, pessoal, a palavra fewer significa menos, muito parecida com o less. Porém, a gente vai usar ambas em diferentes contextos, em diferentes situações. Pois o less a gente vai usar somente com substantivos incontáveis. Eu sei que parece muito para absorver nesse primeiro momento, pessoal, mas eu peço que vocês tenham um pouco de paciência e continuem comigo até o final do vídeo. E também peço que vocês assistam o meu vídeo sobre contáveis e incontáveis, porque vai ser um ótimo complemento para vocês entenderem o que eu tô falando agora. Então, como eu falei anteriormente, fewer a gente vai usar com substantivos contáveis no plural. E o less a gente vai usar somente com substantivos considerados incontáveis. Por exemplo, I drink less coffee than before. Coffee é considerado uma palavra incontável. We have less money this month. A gente tem menos dinheiro esse mês. Money também considerado uma palavra incontável. She spends less time on social media these days. Time é um substantivo considerado incontável, ou seja, a gente pode usar o less nesse caso também. Agora eu vou colocar aqui algumas frases para a gente poder comparar com diferentes quantifiers. We got more leads than last month. I made fewer mistakes than before. There is less noise than yesterday. Aqui, pessoal, a gente está usando o quantifier de acordo com o substantivo. E agora, pessoal, nessa parte do vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre palavras que a gente pode usar como intensificadores. E quais palavras são essas? Bom, eu estou falando do much, a lot e far. Num exemplo, I am much more confident now than before. Então, aqui, o sentido que a gente pode atribuir é eu sou muito mais confiante hoje do que antes. This car is a lot less expensive than the last one. It is far better than I expected. É muito melhor do que eu esperava. A gente também tem a palavra way, que eu esqueci de falar anteriormente, mas que também pode ser usada para dar
essa intensidade. Então, por exemplo, this exam is way harder than the last one. Downtown is way more crowded on Fridays. O way, pessoal, é super comum e vocês vão ver ele sendo usado especialmente no spoken English, porque o way tem essa característica de ser mais informal. E claro, pessoal, mostrei para vocês palavras que a gente pode usar como intensificadores para mais, mas a gente também pode usar intensificadores para menos, que é o que a gente vai chamar de downtoners, que são palavras que a gente pode usar para diminuir essa intensidade. As palavras a bit, a little, slightly and somewhat. Todas essas palavras, pessoal, têm o sentido de um pouco. A bit tem o sentido de um pouquinho. A little tem o sentido de um pouco, slightly tem o sentido de levemente e somewhat tem o sentido de um pouco também. Bom, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse assunto, peço que vocês deixem nos comentários. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, peço que vocês deixem o like de vocês. Eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho. E caso vocês não tenham vontade de fazer aula de inglês, mas tenham vontade de assistir algumas aulas assíncronas, eu vou deixar um link no qual vocês podem se inscrever e ter acesso às minhas aulas gravadas também. As aulas são totalmente gratuitas, mas para ter acesso a elas é necessário que vocês se inscrevam. Pessoal, thank you very much for your attention and appreciation, and see you again next video.